1 Samuel, capítulo 1, verso 9, eu quero falar um pouco sobre a oração de Ana e por que a oração de Ana nas nossas vidas tem uma influência. Porque quando nós encontramos, querido, o poder da palavra sobre a nossa vida, sabemos que em várias situações nós podemos enxergar ali, diante da narrativa dessa história de Ana, o que ela quis, aonde ela quis chegar, o que a oração dela levou a sua vida verdadeiramente diante da presença do Senhor. Por que ela tomou essa decisão? Por que ela se colocou ali diante da prova que ela estava passando, diante do problema? Por que ela alcançou o milagre? Por que ela conseguiu o milagre de Deus? E se nós, amados, estivermos com o coração como o de Ana, para se aproximar diante de Deus, eu creio que o poder de Deus se manifesta sobre a nossa vida. Quem crê aqui? Quando nós colocamos a palavra em primeiro lugar no nosso coração. Verso 9 diz, no livro de 1 Samuel, assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Queridos, aqui nós podemos ver Ana se colocando diante da presença de Deus, e a palavra do Senhor diz que ela, com uma alma amargurada, com uma alma que não estava satisfeita com aquilo, a amargura estava no coração dela e provocou algo na sua vida. Essa amargura, querido, não era sentimento ruim para a vida de Ana. Essa amargura era algo que ela estava incomodando a sua vida, algo que não vinha ali como peso. Não é quando uma pessoa usa a expressão eu estou amargurado, eu estou triste com alguém, estou ofendido por alguém, não. É aquilo que ela se colocou. A palavra diz que ela estava ali numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela estava em um local ali, ela estava ali atenta com o que Deus poderia mover sobre a sua vida, e a palavra diz que ela se levantou. Então, queridos, ela estava ali, colocando a sua vida diante da presença do Senhor, e ela tomou uma decisão, se levantou. Ela não conseguia mais conviver com aquilo dentro do coração, ela não conseguia mais ali combater a sua vida com a situação que ela estava sentindo. Então, a palavra do Senhor diz, no versículo 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes derem um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos seus lábios, porquanto Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Queridos, se ela estava ali, ela estava colocando a sua vida ali diante do altar do Senhor, ela estava movendo o seu coração de fé, ela fez um voto diante de Deus, e ela fala: se o Senhor ouvir minha voz e me der um varão homem, uma criança, eu lhe darei e apresentarei diante do Senhor. E ali passa o sacerdote e olha para Ana, e ele achou que aquela mulher estava embriagada. Quantas vezes, queridos, nós vivemos a nossa vida diante de Deus e não prestamos atenção naquilo em que nós fazemos, a maneira em que nós conduzimos a nossa vida, a maneira em que nós não se relacionamos com Deus, mas conseguimos relacionar bem com a situação com a qual enfrentamos.
quando Deus olha para nós, Ele olha na sinceridade do nosso coração. Ele olha para a nossa vida, Ele olha para o nosso coração para ver qual a intenção que está passando. Porque às vezes, amados, nós conseguimos fazer bem e de uma forma perfeita, com que as pessoas entendam que nós estamos vivendo bem diante da presença de Deus. Mas na verdade estamos deixando a Deus e cumprindo as nossas próprias paixões e desejos. Colocando a nossa vida, muitas vezes, em primeiro lugar do que a Deus. Nós colocamos o nosso coração, muitas vezes, diante de Deus e falamos: Senhor, Tu entende a minha vida. Tu sabes, Tu conheces a minha vida. Mas às vezes não queremos verdadeiramente consagrar a Deus diante de uma situação. Tem ideia do que é consagrar a Deus um filho? O presente mais precioso que nós temos na terra. E falar assim: ó, eu consagro a Deus esse filho que não está nas minhas mãos e já deixo agora nas Tuas mãos. É falar para Deus: Pai, a minha vida não tem o meu curso, mas o Senhor sabe aonde eu vou chegar e de que maneira eu vou chegar. Eu não sei ainda, mas Tu sabes. É entregar, querido. E quando há uma entrega, não há uma reivindicação. Não há algo que possa colocar ali a nossa vida, muitas vezes, como uma situação como essa. Você não sabe o que está fazendo, você está embriagado. Mas a verdade é que Deus, Ele olha para nós e Ele sempre vai ter uma resposta para nós. Mas o homem sempre vai ter a resposta dele para a nossa vida. Olha o que o homem diz para Ana, que para mim é algo que verdadeiramente move o coração dela. Versículo 14. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aqui está falando sacerdote. A parte de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Queridos, a primeira palavra que vem é do homem. A primeira palavra que nós escutamos é do homem. Mas a palavra que vem de Deus é a vitória. A primeira palavra é: você está doida, você está embriagada, você ficou maluco, você não sabe o que faz, você está um fanático, você só busca isso, só fala disso. Essa é a palavra do homem. E quando tem essas palavras no teu coração, pula fora, porque a tua fé está sendo abalada. Quando tem palavra do homem na sua vida, cai fora. Porque Deus é maior sobre as nossas vidas. Quando alguém vem e fala assim: ai, você vai direto na igreja? Você dá dízimo? Você isso, você aquilo? E aí você fala: não, e fica se esquivando. Isso daí é tudo palavra de homem. Palavra que não leva ninguém ao sucesso, palavra que não leva ninguém à vitória do Senhor. Mas quando você tem uma palavra de Deus, fala assim: não, eu tô dependente de Deus. Eu estou dependendo do Espírito Santo. A minha vontade, aquilo que está em mim, é muito maior. Porque Deus é que está movendo o sobrenatural sobre a minha vida. Não é o homem, é Deus. É Deus que está transformando, é Deus que está abalando as estruturas daquilo que eu posso viver nessa terra. Com fé, mas com sabedoria. Com conhecimento da palavra, eu sei aonde eu estou colocando a planta dos meus pés. Eu não estou colocando em qualquer lugar. Eu não estou colocando porque alguém está batendo nas minhas costas e está falando: você é tão bom, você é maravilhoso. Não, eu estou olhando para Deus porque eu sei que Ele é o meu Redentor e Ele vive sobre a minha vida. Eu não dependo da palavra de homem, como Ana estava aqui numa narrativa, querido. Olhando para a sua vida, nós não dependemos de palavras de homem. Nós não dependemos de palavras que vêm ao nosso coração e tenta bloquear a nossa vida. Não, nós dependemos daquele que nos chamou,
daquele que chamou a nossa vida a fazer algo para Ele, diretamente para o Senhor e não para homens. Porque quando fazemos para homens tem um tempo curto na nossa vida, mas quando fazemos para Deus, Deus faz com que nasça algo novo na nossa vida. E ali Ana, ela fala assim, não foi bem dessa forma. No versículo 16, ela diz assim, não me tenhas, pois, a serva por filho, não me tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Porque quando nós temos uma palavra, uma posição de Deus, quando nós falamos da maneira correta, diante dessa palavra, até os nossos acusadores caem por terra. E aí nós começamos a viver a palavra de Deus no nosso coração. E ali o sacerdote enxergou naquela mulher, você não é bem aquela que eu estava pensando. Porque a sua posição foi firme. A sua posição foi dizer o seguinte, não, eu sou crente mesmo. Eu sirvo a um Deus vivo. Quando a pessoa fala assim, não, eu vou na igreja mesmo, e daí? Porque tem muita gente, querido, que não tem vergonha de falar as coisas erradas que faz lá fora. Que roubam, que mentem, que são injustos e que faz tantas outras coisas ruins ainda. Aí quando é para Deus, aí parece que se camufla diante da situação. Não, eu sou de Deus mesmo. Eu gosto quando alguém, às vezes vai fazer uma entrevista e aquela pessoa fala assim, não, esse horário aqui, não, esse horário eu não posso, infelizmente. Ah, mas por que não? Porque esse horário eu tenho compromisso na casa do Senhor. Esse horário aqui não dá para me marcar, já está na minha agenda já. Sabe, queridos, às vezes a pessoa está até precisando, mas ela deixa o mover da fé encher o seu coração. A palavra de Deus enche sobre a vida dela. E às vezes, querido, na sinceridade de coração, na sinceridade no poder de Deus, Deus abre ou a mesma porta ou outra porta melhor ainda. Porque Ele é Deus. Não é porque alguém está pressionando, porque Ele enxerga. Ele tem os olhos da fé na sua vida. Ele não divide as coisas. Ele não coloca o peso em cima daquilo. Não, porque você aceitou? Não, porque eu tenho que sustentar minha casa. Não, a pessoa fala assim, eu sei que eu tenho que sustentar minha casa. Mas eu tenho fé na minha vida. Para que Deus abra outras portas na minha vida e abençoe a minha vida. Amém? Para que o poder de Deus, para que a autoridade do Senhor encha e complete a nossa vida. Deus conhece o nosso coração. Por isso que ela falou, o que te custa um filho? Não, eu vou entregar na casa do Senhor, é isso que me custa, um filho. Eu vou colocar diante de Deus. E ele vai crescer na casa do Senhor. Queridos, nada acontece por acaso na nossa vida. Coisas ruins não acontecem por acaso. E coisas boas também não acontecem por acaso. Às vezes nós imaginamos que Deus, só porque eu entreguei a minha vida ao Senhor, porque eu coloquei a minha vida ao Senhor, e ali eu simplesmente caminho com o Senhor, é que a minha vida vai ser mudada. Não. A palavra do Senhor diz que essa boa obra, a obra que Deus colocou sobre a nossa vida, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a nossa obra não terminou nessa terra, vai ser até o fechar dos nossos olhos, seja aqui na terra, ou seja na eternidade, no arrebatamento com o Senhor. Amém? Não vai ser, porque, não, a obra já aconteceu na minha vida, agora eu vou tirar férias agora eu vou diminuir a minha intensidade agora, porque todas as vezes que nós colocamos palavras como essa diante de Deus, Deus ouve. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe da nossa vida.
Deus sabe daquilo em que nós muitas vezes nos colocamos diante de Deus, quer você aceite ou quer você não aceite. Às vezes, aquilo que acontece sobre a nossa vida é o curso da nossa fé, é o envolvimento que nós temos com Deus, é o que nós nos colocamos diante do altar do Senhor, não é de qualquer forma. Porque a palavra do Senhor condena aquele que colocou a mão no cajado e olha para trás. Também falou com a mulher de Jó, com a mulher de Ló. Você vai olhar para trás, olhando para Sodoma e Gomorra, lá é tudo bonito, fantasioso, maravilhoso, é chique o negócio, mas você vai ficar lá, olhou, virou uma estátua. Jesus foi lá e falou, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás também não é digno. Então, queridos, tudo aquilo que nós falamos da parte de Deus, que é santo, que é poderoso, não é de qualquer jeito. Se nós queremos a fidelidade de Deus, nós também temos que entender que temos que ter fidelidade diante do altar. Se eu quero algo diante de Deus, então a fidelidade vem aí. Ana, nasce a criança, nós não vamos continuar lendo, mas nasce a criança. E ela cria até uma determinada idade, ali, até quando ela pode ali estar naquele templo, e leva a criança até aquele lugar. Samuel vem diante dessa situação. Um homem totalmente consagrado ao Senhor. E aquela mãe ia lá visitar aquela criança, praticamente toda semana no templo. Ia ver a criança, não morava com ela mais. Porque ela resolveu entregar diante de Deus. Quando nós fazemos a entrega e não olhamos para trás, para tirar a nossa fé, querido. Eu entreguei, eu sou dizimista, eu sou ofertante, nada muda na minha vida e tal. Estou olhando para trás. Eu não estou olhando para frente. Eu não entrego, porque isso, porque aquilo. Estou olhando para trás, não estou olhando para frente. Mas quando eu coloco a decisão de fazer a vontade de Deus na minha vida, eu coloco e espero no Senhor. Porque Ele será a resposta sobre a minha vida. Às vezes nós só queremos a palavra correta dentro do nosso coração. Né? Quando a gente fala, né? Quando não custa nada para mim, nada, não custa nada. Aí eu faço. Mas quando custa, aí eu não faço. Quando não custa nada para mim, não, só fazer, tal, não sei o que, não tem problema nenhum. Mas quando custa, quando sai de madrugada para ir atrás de alguém, quando sai no domingo, né, igual o pessoal que foi levar o pessoal no encontro lá. Achei legal porque eu tinha colocado ali no grupo, aqueles que vão passar no encontro, é tão importante o líder acompanhar, tal, não sei o que, não custa nada. Mas é poderoso diante de Deus. A pedrinha na coroa de glória, querido, por uma vida sendo acompanhado, você não tem ideia no mundo espiritual. Porque custa para aquela pessoa pegar o seu carro, sair da sua casa, pegar aquela pessoa e ir até lá. Custa! Custa! Porque Deus olha, porque para uma vida, querido, não tem valor. Não tem valor no mundo espiritual isso. E Deus sabe quando há a disposição de fazer algo diante de Deus. Deus conhece o coração. Que às vezes nós fazemos somente o nosso normal, mas quando nós começamos a agir no sobrenatural de Deus, as portas se abrem. Aquilo que eu nem queria, nem pensava, nem imaginava, Deus vai lá e abençoa e coloca as mãos. Fala, tá aí, ó meu filho, recebe o presente, porque você tem feito conforme o teu coração, conforme a tua vida. Então quando nós consagramos a Deus o nosso dízimo, querido, no mundo espiritual talvez você nem tem dimensão do que está acontecendo, mas Deus está colocando as mãos e fazendo a obra dele ao nosso favor. Porque a entrega é maior do que qualquer coisa. E essa entrega é o que faz a diferença nas nossas vidas. Quando nós temos um bom coração, quando nós consagramos a Deus, Pai, está aqui o meu recurso, o meu dinheiro, está aqui o meu salário. Eu apresento diante de Ti e sei que o Senhor vai me ajudar a administrar.
que o Senhor vai colocar freio onde precisa, que o Senhor vai colocar direção onde há necessidade, que o Senhor vai estabelecer algo sobre a minha vida, e quando eu olhar para aquilo que ficou nas minhas mãos, ainda vai sobrar, porque Ele é Deus, e Ele faz multiplicar sobre as nossas vidas aquilo que nós apresentamos diante da presença do Senhor. Deus honra, querido, de uma forma sobrenatural, não de uma forma natural, sobrenatural da parte de Deus, porque é o nosso coração diante do altar. E quando fazemos isso com alegria, nós não temos o peso no nosso coração. Fazemos com a alegria que o Senhor tem nos dado. Nos lembramos porque temos alegria. Colocamos diante do altar em primeiro lugar com alegria. Não por necessidade. Eu só oro por necessidade. Não, Paulo até condena. Fala, filho, melhor você nem orar. Não, é com alegria. Todo tempo, diante do altar do Senhor, diante da presença do Pai. Sabe, queridos, porque eu vejo o mover de Deus para aqueles que têm um coração como esse. Eu vejo Deus abrindo portas, Deus colocando coisas, Deus transformando situações, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus na nossa vida, e aqueles que creem recebem o melhor presente do Senhor. Recebem as melhores situações na sua vida, as melhores oportunidades. Só basta ele enxergar e colocar suas mãos e tomar posse. Isso é para mim. E Ana naquele momento estava diante de uma dor, diante de uma luta, mas ela saiu dali confiante. Não saia confiante, querido. Se tem que fazer um voto diante de Deus, faça e cumpra o voto. E Deus certamente, quando Ele olha para nós e vê o nosso coração em integridade diante da presença de Deus, um coração que está disposto a consertar situações na nossa vida, Ele certamente, Ele que dá a resposta, Ele que dá a vitória para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé. Se você pega o seu dízimo, sua oferta em suas mãos, apresenta ela diante do altar do Senhor. Mas se você tem um voto hoje para fazer na casa do Pai, querido, esse é o momento da oração. Esse é o momento de você se aproximar diante de Deus. Aqui nada é para homens, tudo é para Deus. Tudo o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Ele é poderoso e fiel para cumprir a sua palavra, para determinar a bênção, para determinar que nós caminhamos diante de uma convicção e diante da presença de Deus. Se a fé é aquilo que está convicto dentro de nós, nós tomamos posse nessa noite, porque vivemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não olhamos, não ouvimos palavras que não venham do Senhor, porque se elas vêm aos nossos ouvidos, elas serão caídas por terra agora, em nome de Jesus. Essas mesmas palavras não paralisará a nossa vida diante do altar do Senhor, mas as palavras do Senhor nós estaremos avante, promovendo a vitória e recebendo da parte de Deus a instrução necessária para cada um de nós nessa noite. Que nós podemos entregar o nosso coração em primeiro lugar diante de Ti, Senhor, e podemos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do Teu altar. Nos ajuda, Pai, nos capacita, Senhor, nos ensina, Senhor Jesus, a viver uma vida de propósito nesta terra. Não deixe que as ciladas, não deixe que as barreiras, não deixe que as portas, Senhor, se fecham na nossa vida, porque nós queremos ver, Deus querido, as Tuas mãos em cada momento, em cada situação, porque nós queremos caminhar por fé, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos, diante do poder da palavra e diante da autoridade do Senhor, Pai. Por isso eu oro, Deus querido, pela vida de cada um aqui nessa noite, pela sua vida de prosperidade, Pai, que eles possam ter os olhos da fé nessa noite, Senhor, e caminhar diante da Tua presença, e ó Deus querido, receber ensinos e ser ensináveis para aqueles que creem diante do Teu nome, Pai, que nós podemos mudar a nossa forma de agir e pensar,
para o que o Senhor tem para nós, e cada um de nós temos uma resposta em Ti, Senhor. Ó Deus querido, dá sonhos, coloca visões, ó Deus amado, coloca planos, coloca estratégias dentro do nosso coração, Pai, porque nós queremos viver o melhor de Ti, diante da Tua presença e diante do Teu poder, em nome de Jesus. Que o poder de Deus possa abençoar a sua casa nessa noite, querido. Que o poder de Deus possa abençoar a sua família, que a unção do Senhor possa tocar na tua vida nessa